Tudo bem, gente? Mais uma vitória para o escritório da Gardini Law e para o nosso cliente Igor. Ele foi um cliente que teve que fazer um perdão de I-601A, mas foi um caso complicado, pois o consulado fez uma determinação errônea no caso dele e a gente teve que brigar um pouco a mais. Mas com a nossa perseverança, responsabilidade e eficiência, o caso foi resolvido em tempo hábil e o Igor está aqui. Igor, conta um pouco do que aconteceu com você. Desde quando eu cheguei aqui, foi uma escolha muito boa que eu fiz. Acertei na minha escolha de ter procurado Gardini aqui. E aqui dentro eu encontrei com a Viviane, que ajudou a cuidar do meu caso. Então, foi tudo muito rápido, eu não esperava ser tão rápido como foi. Mas aí já fui para o Brasil, que já tinha tempo também que não via minha família, queria ir rápido também e já tinha tudo em mãos para ir. Mas chegando no Brasil, aconteceu que eu tive uma entrevista lá e durante essa entrevista eles determinaram que eu teria sequestrado a minha mãe. Na verdade seria contrabandeado para dentro. Isso aí. E foi uma coisa que não aconteceu, eu fiquei muito triste com tudo isso, de talvez aquele negócio de ter que aceitar isso para mim voltar, vir embora para cá. Então eu fiquei muito chateado com o que teria acontecido, mas o Gardini falou: não, fica tranquilo que eu vou resolver. Mas como a gente fica de fora, a gente fica um pouco nervoso com tudo, com a situação, com você tem sua vida. Eu não acostumaria mais com o Brasil pelo jeito de viver, a vida muito louca no Brasil, totalmente diferente da vida que a gente vive aqui, e tudo muito difícil no Brasil para se resolver. Então eu fiquei mais triste com a situação, não dormia, ficava muito nervoso com tudo que estava acontecendo. E ele falou: calma que eu vou resolver isso tudo, isso aí está sendo uma injustiça que está acontecendo com você. E foi quando eu esperei, eu já estava assim sem acreditar mais em tudo que tinha acontecido. Dentro de uma semana e meia chegou para mim um e-mail, ele falando: tá liberado, pode voltar. Isso aí foi... Fico até emocionado. O que aconteceu no caso do Igor foi o seguinte: a gente fez a determinação de que ele tinha entrado sem visto, obteve o perdão. E na entrevista do consulado, o consulado determinou que, como ele veio com a família dele, que ele estava contrabandeando, ou seja, smuggling a mãe dele, e pediu que ele fizesse um pagamento de mais um visto, obtivesse mais um perdão e fosse esperado no Brasil mais de 5 a 6 meses. Então foi quando o Igor entrou em contato com o escritório, a gente explicou: Igor, isso é uma determinação em erro, a gente vai resolver o problema. Entramos numa comunicação intensa com o consulado americano no Brasil, no Rio de Janeiro. O consulado reconheceu que houve um engano da parte deles e houve essa troca. Então, sem dúvida, eles depois corrigiram o problema e o Igor conseguiu voltar. Eu queria só que o Igor aqui explicasse pra gente, que ele falou que o processo foi rápido. Mas o que é um processo rápido? Quando você me contratou? Que a gente está hoje é dia 8 de janeiro de 2015, para ficar claro. Porque eu já teria... você não foi a primeira pessoa onde eu passei. Para mim, lógico que eu queria ter uma base por onde começar. Então, todo mundo que eu passei teria me falado qual queria ser o meu processo, como que ia correr o decorrer do dia a dia, do meu processo. E com você, eu sentei com você, você me deu as etapas que iria passar nesse processo. E assim, foi uma coisa assim que eu senti firmeza e falei: eu vou com você. E eu optei a ir com você. E quando eu cheguei a fazer toda a papelada com você, eu não esperava ser assim rápido. Foi uma coisa assim de... Mas só para os clientes ouvirem, quando que você contratou a gente? Foi em que ano, você lembra? Foi... não lembro direito.
Foi em 2000... Foi mais ou menos 2013. Se não me engano. Então faz mais ou menos um ano e meio. Maio de 2013. Foi em maio. Então quando ele fala que o processo é rápido, o processo realmente leva um ano e meio a um pouquinho mais às vezes. Então essa é uma velocidade rápida, porque o Igor já estava aqui há quanto tempo? Há 13 anos. 13 anos, então. Problema de 13 anos. Você foi em 2 advogados que você falou antes? Fui em 2 advogados. O que eles recomendaram? E disseram que eu teria que assinar uma carta de deportação e esse processo às vezes demoraria de 2 a 3 anos e eu teria de ir embora, me mudar daqui e ir para o Brasil. Então eu não concordei com isso e não me conformei. Falei, não, eu vou procurar um outro lugar que eu vou me sentir confortável de poder ficar aqui com minha família, de continuar no meu trabalho e ter a minha vida, porque é uma vida que eu tenho aqui hoje, que eu não vou falar nunca, mas eu não acostumo mais no Brasil. Esse pouco tempo que eu tive no Brasil, é muito estranho a vida no Brasil, de você ter que mudar tudo seu daqui para o Brasil, de um lugar onde você não conhece mais. Quando você foi marcada a sua entrevista, você foi quanto tempo antes da entrevista? Eu fui 2 semanas antes. 2 semanas antes da entrevista. Isso. E você teve entrevista e você ficou num total de quanto tempo? Eu fiquei 6 semanas. 6 semanas. Então, gente, um processo que foi difícil, onde o consulado tentou negar com mais um motivo para obter um segundo perdão que não era necessário, o tempo total de 6 semanas, sendo que o cliente foi 2 semanas antes, ou seja, da entrevista até uma resposta positiva em um caso problemático, foi um total de 4 semanas ou 1 mês, o que é relativamente rápido. É como se fosse férias no Brasil, mas infelizmente com a atenção a gente não aproveita, né? Com certeza. Enquanto não tem a resposta positiva, a gente não aproveita. Igor, eu queria agradecer a sua presença. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí para o pessoal que tem dúvidas ou não? A única coisa que eu tenho para falar, que pode acreditar nesse cara aqui, o que ele falar, pode seguir a risca dele, que é um cara muito sério e que hoje eu estou aqui graças a ele. Muito obrigado. Igor, prazer, bem-vindo aos Estados Unidos. Gente, então fica aí, agora a gente está entrando também na ordem executiva. Você que quer um escritório com responsabilidade, eficiência e que vai resolver seu caso, Gardini Law. Procure a nossa equipe. Muito obrigado e até a próxima.